Oi, está começando o 97º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Essa é uma história que já foi contada outras vezes. Nos Estados Unidos tem pelo menos 3 livros para o grande público sobre a ocupação das Américas, mas é sempre a perspectiva deles, né? Eles que sempre contaram essa história. Essa história, eu queria contar ela especificamente desde o Brasil, né? Assim, eu dou muita ênfase aos sítios que foram escavados no Brasil por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, né? A gente tem franceses, americanos, pesquisadores de outras nacionalidades também. Bom, esse é o Bernardo Esteves. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, que é o nosso convidado do episódio de hoje. Mas antes, eu queria lembrar que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Agora em 2023, a gente estreou aqui na rádio o quadro Prata da Casa, uma série de entrevistas com autores de ficção contemporânea, conduzidas sempre por um convidado especial. Nessa primeira temporada, as entrevistas ficaram por conta da Tami Ganan, que é crítica literária e criadora de conteúdo no perfil Literatami. No episódio de outubro, que já está no ar, ela conversa com a poeta Bruna Beber, que acabou de lançar seu 6º livro de poemas e sua estreia na Companhia das Letras, O Veludo Rouco. O livro é dividido em 4 partes: Amor e Morte, Natureza e Fantasia, Ofício e Graça e História e Geografia. E é por esses temas que a Bruna vai se aventurando, viajando por lugares e personagens numa poesia muito própria. Você confere no seu tocador de podcasts favorito, o Papo Entre as Duas. Bom, lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Hoje a gente vai viajar bastante no tempo aqui nesse episódio do 451 MHz. A gente vai falar de arqueologia, de história, do surgimento do ser humano nas Américas, da ocupação humana no Brasil e também no mundo inteiro. Esse é o tema do livro Admirável Novo Mundo, uma história da ocupação humana nas Américas, do Bernardo Esteves, que está saindo agora mesmo pela Companhia das Letras. O Bernardo escreve sobre ciência na revista Piauí desde 2010 e dá aula sobre o tema na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E ele também tem um podcast que é muito legal, A Terra é Redonda Mesmo, acho que você já ouviu, publicado lá na plataforma da Piauí. Mas hoje você vai ouvir ele aqui no 451 MHz em primeira mão para falar sobre esse livro incrível que acaba de chegar às livrarias. Para mim já está entre os principais lançamentos do ano aqui. Eu fiquei lendo, a gente teve acesso aqui ao PDF, o livro está entrando em gráfica nesses dias em que a gente está gravando. E é um livraço, assim, é uma história envolvente. Acho que vai pegar muitos tipos de leitor, não só aquele voltado para a divulgação científica, aquele cara que está dentro dessa discussão. Pelo contrário, o Bernardo, nesse livro, tenta trazer o leitor para dentro de uma discussão bastante complexa, né, Bernardo? E, além disso, tem o título que, para mim, merece o jabuti de título, que é Admirável Novo Mundo, né? Como é que ninguém pensou nisso antes? É genial essa sacada para falar da história das Américas, né? Exato. Admirável Novo Mundo, né? Tem essa petulância dos europeus que, quando chegam aqui no final do século XV, chamam toda essa parte do mundo de Novo Mundo. E tinha gente aqui, como eu mostro no livro, há pelo menos 16 mil anos, né? Enfim, essa sacada ótima do título é uma sugestão do Tomás Pinotti, um geneticista com quem eu conversei muito. Ele foi uma das 60 pessoas, grosso modo, que eu entrevistei para esse livro. Mas essa ideia ela surge de uma reportagem que eu escrevi em 2013, 10 anos atrás, e que saiu em janeiro de 2014 na Piauí, chamada Os Seixos da Discórdia, sobre as controvérsias envolvendo os sítios arqueológicos da Serra da Capivara, onde desde os anos 80 surgiram alegações da presença humana muito antiga no continente. Em 1986, a Niede Guidon publica com uma colega francesa um artigo que apontava indícios da presença humana há 37 mil anos ali naquele sítio, que é um dos sítios mais controversos do continente americano, o Boqueirão da Pedra Furada. E depois, em um artigo posterior, ela chega a dizer que poderia chegar a 100 mil anos se você visita o Museu do Homem em São Raimundo Nonato,
na Serra da Capivara, está lá escrito que os humanos estão lá há 100 mil anos, mas essa é uma afirmativa que pouquíssimos colegas dela endossam. E por muito tempo esse sítio ficou com essa fama de um sítio micado, né? A arqueologia das Américas tinha uma espécie de velocidade da luz cronológica, que era o horizonte de 13 mil anos, que era considerado a data em que os primeiros americanos, como se acreditava então, habitaram o território onde hoje fica os Estados Unidos. Era o chamado povo de Clovis, né? Na cidadezinha de Clovis, no Novo México, apareceu uma ponta de lança muito sofisticadamente construída, e ela era talvez acoplada, né, a uma lança, a uma seta, e ela foi encontrada junto a ossos de mamute, o que deu a crer aos arqueólogos norte-americanos que aquele povo caçava os grandes mamíferos que existiam, né, em todo o continente americano naquela época. E a gente está falando, né, de mamutes, bisões, preguiças gigantes do tamanho de um fusca, enfim, tatus gigantes, gliptodontes, né, como a gente chamava, dentes de sabre, tigres, né, que tinham um canino do tamanho de um braço. Nesse momento a gente estava vivendo uma grande mudança climática também. Era o fim da era do gelo, e o território onde hoje fica o Canadá era coberto por duas grandes geleiras interconectadas, que aos poucos abriu-se um corredor entre essas geleiras, e essa passagem coincide, grosso modo, com a data em que as pontas de Clovis começam a aparecer, né? Depois de Clovis elas aparecem em todo o território dos Estados Unidos virtualmente, e aí consolidou-se essa teoria segundo a qual os primeiros americanos vieram da Ásia, né? Da Sibéria, passando pelo Alasca. Naquele momento o nível do mar estava mais de 100 metros abaixo do atual, então eles vieram andando e, de acordo com esse modelo, né, vieram pelo interior do continente, por esse corredor que se abriu entre as duas geleiras, e foi a teoria que vigorou a maior parte do tempo na arqueologia americana. E então o povo de Clovis era o primeiro, e tudo que apareceu que fosse mais velho de 13 mil anos era muito robustamente combatido. Por isso que se chama de a velocidade da luz, né? Que assim, era impossível ultrapassar esse limite de 13 mil anos, né? Que é como se houvesse um consenso científico que dizia, não, tem mais de 13 mil, isso aqui está em dúvida, né? Exato. Na física, algo que passa da velocidade da luz é uma violação de uma lei física. Na arqueologia das Américas era como se fosse uma violação. Os arqueólogos norte-americanos, que sempre foram aqueles que estabeleceram os critérios para aceitação dos sítios arqueológicos, aqueles que deram os grandes rumos da disciplina no continente, refutavam todas as inúmeras ocupações mais antigas do que 13 mil anos que apareceram no continente. Por isso o sítio da Nied, né? Ela publicou isso num artigo na revista Nature, que é uma revista super respeitada, talvez a mais prestigiosa do mundo. Isso não bastou para que isso desse credibilidade à idade que ela alegou para esse sítio. Isso é uma das coisas gostosas do livro, você vai contando como que esses consensos vão se firmando, como eles duram, mas acabam alguma hora cedendo, né? Pois é, hoje o paradigma de Clovis, né, como a gente diz, ele foi derrubado, mas não tem um consenso ainda em torno dessas datas muito antigas, né? Mas o livro ele tem essa dupla camada de leitura, né? Assim, num primeiro plano é um livro de arqueologia, genética e das outras disciplinas científicas envolvidas no estudo da ocupação das Américas, mas numa segunda camada de leitura, ele pode ser visto como um livro que investiga como as verdades científicas se consolidam, como elas são derrubadas depois, enfim, como é que os cientistas chegam aos seus consensos e como é que eles consolidam as suas convicções. E parecia uma luta muito aguerrida dela, né? Mas mesmo o Brasil não parece ter orgulho daquele lugar, não é um destino turístico, não se fala muito da Serra da Capivara. Agora, recentemente, começou um pouquinho. Você acha que o esforço dela, então, está conseguindo ganhar um relevo que merece, assim, vamos dizer, com essa eloquência dessas evidências que estão sendo encontradas? Então, Paulo, o Parque Nacional da Serra da Capivara, eu acho que é dos imensos legados da Nied Guidon, né? Assim, o legado arqueológico dela é imenso, com os estudos dos sítios da Serra da Capivara, mas o legado dela para o patrimônio, para a cultura brasileira é igualmente grande, se não for maior, né? O parque é maravilhoso, não só pelas paisagens naturais, mas pelas pinturas rupestres, que são de cair o queixo, né? Assim, são milhares de pinturas, muito mais diversas do que as que a gente costuma ver nas cavernas da Europa. Tem muitas pessoas, né? Assim, a gente vê em Chauvet, na França, em Lascaux, em Altamira, na Espanha, a gente tem muita pintura de bicho, né? Mas na Serra da Capivara a gente vê pessoas fazendo todo tipo de coisa, né? Assim, gente brigando, gente se amando, beijando, transando, parindo, dançando. Tem uma cena que parece a dança do Matisse, né? Assim, só que
20 mil anos antes, né? E é uma pena que isso não tenha caído no circuito turístico nacional como um dos pontos altos, né? Que eu acho que merecia. Que a realmente. Nied apostou no turismo para salvar. A ideia dela é assim, olha, quanto mais estrangeiros vierem aqui, mais esse lugar vai ser preservado. Exatamente. A Nied Guidon, um monumento da cultura brasileira, fez 90 anos, agora em 2023. Ela gastou muito mais energia e tempo para criar aquele parque, conseguir financiamento para ele, construir 2 museus, né? Eu já citei o Museu do Homem, tem o Museu da Natureza, que ela abriu poucos anos atrás. É um destino que a gente deveria incluir com mais visibilidade nos roteiros turísticos, né? Agora, uma grande luta que ela sempre teve também, que era para a abertura de um aeroporto, foi inaugurado pouco tempo atrás, agora tem alguns voos comerciais, poucos ainda, mas isso facilitou bastante o acesso. Antes disso, na época que eu fui, eu pousei em Petrolina e você ainda tinha umas 4 horas de carro para chegar até São Raimundo Nonato, né? Outra opção seria ir por Teresina, aí seriam mais 5 horas de carro, com voos chegando em São Raimundo Nonato, isso facilita bastante. Eu torço muito para que a Serra da Capivara entre nos roteiros turísticos clássicos. Aí eu acho que os brasileiros todos e os estrangeiros também deveriam fazer essa peregrinação até lá para ver as pinturas, ver aquelas paisagens, aqueles cânions, enfim, realmente de cair o queixo. Porque o seu livro também conta um pouco da história da arqueologia, né, Bernardo? É muito interessante também o capítulo ali do começo, quando você fala sobre o Lund, né, que é esse dinamarquês que explorou a região de Lagoa Santa. E qual é o valor do Lund? Pois é, Lagoa Santa fica na Grande Belo Horizonte, né? Muito perto de onde eu nasci, então é um lugar especialmente significativo para mim. E é ali que começa a busca pela antiguidade humana nas Américas, né? Peter Lund, que era esse dinamarquês, um naturalista, né? Ele vai viver em Lagoa Santa e não volta nunca mais para casa. Ele começa a encontrar naquelas cavernas ossos de mamíferos muito grandes. Então a gente está falando, ele se fixa em Minas Gerais nos anos 1830. Quer dizer, quando ele chega ao Brasil pela primeira vez, Darwin ainda estava dando a volta ao globo no Beagle, o navio em que ele fez as primeiras observações que décadas depois seriam consolidadas na origem das espécies, na teoria da seleção natural. Lund era cristão, como a maioria dos naturalistas do seu tempo, e ele tentava enquadrar o que ele encontrava no mundo à sua volta com a narrativa bíblica. Quando ele chega em Lagoa Santa, ele era adepto do que se chama o catastrofismo, né? Que era uma doutrina do francês Georges Cuvier, para explicar organismos que começam a aparecer ali, bichos extintos, dinossauros, mamíferos gigantes da Era do Gelo, né? Assim, então, como é que a gente concilia isso com a narrativa bíblica? Cuvier diz que foram catástrofes periódicas, né? Assim, 6 ou 7, que levam a grandes ondas de extinção de espécies. A última dessas seria o dilúvio da Arca de Noé. Lund chega aqui adepto do catastrofismo, mas ele encontra, dentro das cavernas de Lagoa Santa, fósseis humanos junto com os fósseis desses bichos. Ele descreve várias espécies de bichos extintos, dentes de sabre, por exemplo, né? O primeiro pensamento dele é que eles não devem ter convivido, porque os humanos iam se dar mal perto daqueles tigres gigantes e aqueles bichos gigantescos. Aquilo dá um nó na cabeça dele, ele fica sem saber. Primeiro ele acha que eles não conviveram, e ele morre convicto de que conviveram. E na verdade hoje a gente sabe que nesse encontro dos humanos com os grandes mamíferos, quem se deu mal foram os grandes mamíferos, né? Convívio com os humanos foi uma das forças importantes que levaram à extinção desses bichos. Mas houve também, claro, a mudança climática severa que estava em curso naquele momento, né? Em um intervalo relativamente curto, o gelo derrete, a temperatura aumenta, o mar sobe, enfim, os habitats desaparecem e eles não têm mais como sustentar o modo de vida que eles tinham. Enfim, isso tudo, de certa maneira, hoje a opinião predominante entre os estudiosos da história da vida é que a chegada dos humanos foi uma espécie de punhalada final nesses bichos, para quem a vida já estava muito difícil naquele momento. E até interessante porque o Lund faz as descobertas durante uma seca severa. Uma lagoa seca e permite que ele entre numa caverna onde estavam preservados milhares de fósseis, né? Exato, a Gruta do Sumidouro, né, em Lagoa Santa, que hoje virou um parque estadual. E ali, de novo, assim como a Serra da Capivara, ali a gente tem sítios extremamente importantes para a arqueologia do continente, né? Assim, para a gente contar a história da presença humana no nosso continente, tá ali. E eu acho que isso não é devidamente valorizado. Eu acho que devia haver circuitos de visitação desses sítios mais amplamente propagandeados, né? Das regiões arqueológicas mais ricas do mundo, né? Assim, a gente tem muitas dezenas de esqueletos que foram encontrados não só ali na Gruta do Sumidouro. Lund encontrou dezenas de esqueletos, mas assim, outros sítios
daquela região, são muitos, né, que continuam sendo explorados até hoje. Houve gerações de arqueólogos que trabalharam ali na região de Lagoa Santa e continuam trabalhando até hoje com técnicas de ponta e tal. Não muito distante dali, no município de Matozinhos, a gente tem um sítio que continua sendo explorado, que é a Lapa do Santo, que está sendo escavada hoje pela equipe do André Strauss e do Rodrigo Elias de Oliveira, da USP. Só daquele sítio também, eles já acharam dezenas de sepultamentos. É uma região em que os povos de Lagoa Santa, né, no plural, que é de onde vem Luzia, né, o esqueleto que tem a fama de ser o mais antigo do continente. Mas, enfim, ali naquela região, na Lapa do Santo, voltando para esse sítio, né, os humanos enterraram seus mortos ao longo de 2.400 anos, de um significado cultural muito importante, né? Sim, então quer dizer que em termos do território brasileiro atual, Minas e Piauí, os lugares onde estariam essas presenças mais eloquentes humanas, né? A gente tem outros sítios emblemáticos também, né? O meu livro, cada capítulo é centrado ou num sítio arqueológico ou numa terra indígena que ajuda a contar a história da ocupação do continente. E ali eu chamo a atenção também para um sítio muito interessante em Mato Grosso, não é muito distante de Cuiabá, chamado Santa Helena, em que a gente tem sinais de uma ocupação humana que pode se estender até 27 mil anos, portanto, muito além da antiga velocidade da luz, de 13 mil anos, né? Quase o dobro disso, né? Essa história que eu conto é uma história que está em aberto ainda, né? Uma controvérsia que não está resolvida, então, assim, cada mês a gente tem peças novas que vão surgindo no quebra-cabeça, e a última delas surgiu quando eu já estava na leitura da última prova do livro. Eu falei, saiu esse estudo, eu preciso incluir, e que era um estudo que mostra que esses ossículos de preguiça gigante que foram encontrados nesse sítio haviam sido trabalhados pela ação humana, haviam sido polidos e perfurados. Esses ossos chamam osteodermos, uma espécie de carapaça óssea que tinha debaixo da pele das preguiças. Então são umas plaquinhas muito pequenas e, vamos dizer, o tamanho não devia ser muito diferente do tamanho de uma unha, um pouco maior, talvez. Havia milhares desses ossinhos, mas 3 deles tinham sido muito claramente polidos e perfurados, talvez para fazer pingente, algum tipo de artefato. Aqui a gente só pode se especular, enfim, parte da beleza da arqueologia que tem uma dose grande de especulação também. A gente acha os vestígios e tenta reconstruir a vida de quem deixou aqueles vestígios, né? Mas ali, possivelmente pingentes, isso há 27 mil anos, né? E aí é interessante a gente pensar que Cuiabá se orgulha de ser o centro geodésico da América do Sul, né? Quer dizer, é muito distante das bordas do continente, né? A gente está no centro do continente e ali eram pessoas que aparentemente estavam ali há algum tempo, porque estavam familiarizadas com os recursos que tinham ali, elas já estavam assentadas há algum tempo para poder deixar aqueles registros visíveis no registro arqueológico. Então, quer dizer, para elas estarem ali 27 mil anos atrás, elas deviam estar na América do Sul muito antes disso. Mas é claro, essa é uma descoberta que ainda desperta ceticismo em parte da comunidade. Pois é, e os dados estão em produção acelerada, né? Todo mês tem uma novidade. Você mesmo deve ficar meio neurado como jornalista de não perder nenhuma novidade, Super. Né? Isso... Eu já abri o arquivo aqui no meu computador com os artigos científicos a considerar para uma futura reimpressão desse livro, futuras novas edições, porque é isso, a história está sendo contada, né? Assim, eu proponho dizer o que a gente sabe até agora. E tem uma quinta camada também, a gente falou dessa parte geológica, tem uma camada biológica, tem uma camada humana, tem a camada científica e tem também essa camada geopolítica que você fala um pouco e também não deixa de alguma forma, se situar dentro dela, né? Você escolhe palavras que tentam descolonizar um pouco a compreensão da história. Como é que isso agora resiste? Inclusive, as pesquisas são feitas de maneira internacional, né? Então, você tem franceses explorando a Serra da Capivara e brasileiros, eventualmente, na Argentina. Quer dizer, essa questão, qual o peso real dela hoje? Então, Paulo, você toca numa dimensão importante do livro para mim aí, que essa é uma história que já foi contada outras vezes. Nos Estados Unidos tem pelo menos 3 livros para o grande público sobre a ocupação das Américas, mas é sempre a perspectiva deles, né? Eles que sempre contaram essa história, eu queria contar ela desde a América do Sul, especificamente desde o Brasil, né? Assim, eu dou muita ênfase aos sítios que foram escavados no Brasil por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, né? A gente tem franceses, americanos, pesquisadores de outras nacionalidades também. E isso passa, claro, por um exame crítico das palavras que a gente usa para contar essa história, né? Muitas vezes as pessoas naturalizavam o uso de alguns termos. Eu citei aqui, por exemplo, o artigo de 1986 da Nied Guidon e da Georgette Delíbrias, que apontam as primeiras evidências de presença muito antiga no Piauí.
O título do artigo, se não me engano, estou citando de cabeça, mas era alguma coisa do tipo: datas de carbono 14 apontam para a presença do homem há 30 e tantos mil anos na América do Sul. É um artigo assinado por 2 mulheres. Não sei se hoje elas dariam esse mesmo título para esse artigo, a presença do Homo sapiens, talvez. Eu tomei muito esse cuidado. Isso era algo que foi muito usado, a presença do homem nas Américas. Não é o homem, a mulher, os não binários, né, que não temos nenhum motivo de acreditar que eles são um fenômeno recente, deviam estar aí desde esses 20 mil anos, em que já havia gente nas Américas, né? Então, assim, tem uma busca muito cuidadosa das palavras que eu escolho para contar. Tomei esse partido, me alinhando com alguns pesquisadores que fazem essa defesa de evitar usar esse termo para a história, em particular no contexto das Américas, porque aqui ele soa muito arbitrário. Talvez faça mais sentido para se contar a história da Europa, essa ruptura do surgimento da escrita, que é pulverizado, não é num lugar, esse marco assimétrico, né? O tipo de registro que a gente passa a ter da passagem humana pelo planeta, né? Assim, até então a gente tinha ferramentas, artefatos, vestígios de outra natureza, e de repente isso explode quando a gente começa a ter registros escritos. Os europeus, quando chegam a esse novo mundo, que não era novo para nenhuma das pessoas que estavam aqui, quando os europeus chegam com esse olhar de, olha, chegamos num novo mundo, então assim, a nossa chegada é que vai ser um marco, e aqui termina a pré-história, e agora começa a história desse continente. Sendo que já tinha civilizações nas Américas que tinham formas de escrita. Então, enfim, se o seu critério para dizer que aqui é pré-história é que tem escrita, então por que a gente não situa isso antes, né? Então, enfim, me alinho muito com um pesquisador como Lucas Bueno, da Federal de Santa Catarina, que defende que um marco para a história do continente deve ser a ocupação inicial e não a chegada dos europeus, né? Que, claro, tem uma ruptura, vai levar a um genocídio, vai levar a um massacre das populações originárias. Mas, enfim, e um outro aspecto que é muito importante para mim na escrita desse livro, Paulo, é o fato de tentar considerar a perspectiva dos povos que estavam aqui antes disso. Geralmente eles são solenemente ignorados quando se conta essa história, que é a história dos ancestrais, né? Dos povos indígenas que estão aqui até hoje, né? De alguma maneira, um jeito de ler esse livro é ler a história dos ancestrais deles, né? Pois é, eu ia te perguntar sobre isso, porque existe até uma tendência muito correta e justa de abrir os olhos da ciência para as perspectivas não ocidentais, né, não estabelecidas, mas também como incorporar o saber, por exemplo, indígena, dentro de uma perspectiva científica também tão tecnológica. É possível harmonizar as narrativas, as histórias? Por exemplo, a presença do homem deve ser contada em inúmeros mitos, em inúmeras cosmogonias indígenas. Você, como é que fez em relação a esse material também que existe e que pesquisadores, por exemplo, o Siddhartha Ribeiro procura fazer uma fusão, né, da neurociência com a ciência indígena, digamos assim, o conhecimento ancestral indígena. Na arqueologia, isso é possível ou não? Isso te inquietou, assim, a harmonização do conhecimento científico com o conhecimento tradicional? Não, claro, são sistemas de conhecimento distintos, que têm suas lógicas distintas e que operam de forma diferente, mas eles não precisam ser estanques, né? Tem um fenômeno muito rico ao qual a gente vem assistindo nos últimos anos, que é a chegada de pesquisadores indígenas a esse campo, que vêm com uma bagagem do saber tradicional, que aprendem as ferramentas desse campo de saber, que está consolidado, né? Esses métodos arqueológicos. Então, eu cito no livro essa pesquisadora de origem indígena no Canadá, chama Paulette Steeves. Ela escreveu o primeiro livro sobre a ocupação das Américas da perspectiva indígena, quer dizer, ela traz o saber dela, ela aprende o saber científico e lança um olhar novo a partir daí, que eu acho muito rico, porque ele incorpora, né? Tem os mitos de origem dos indígenas, de onde eles vieram, né? Assim, nesse livro eu visitei os Paiter Suruí, em Rondônia, né? Mas são um povo de centenas que a gente tem no continente, né? Quis saber deles, como é que eles contam a história do surgimento deles, da chegada deles naquele território. A gente pode ou não incorporar isso nas narrativas, a gente tem que ouvir. Primeiro de tudo, a gente tem que ouvir, e você não vai encontrar nos artigos científicos que contam a história da ocupação das Américas, não costumam dar atenção para essas histórias de origem dos indígenas. E aí você pode dizer, isso é da ordem do mito, isso não vai nos ajudar a contar essa história que a gente quer, mas você despreza em bloco esse conhecimento, por exemplo, os conhecimentos
seus ancestrais sobre o território, né? Assim, onde eles caçam, onde eles coletam, que são os espaços sagrados para eles, que plantas eles cultivam. E aí, enfim, a própria noção de cultivo, né? Assim, arqueólogos como Eduardo Neves, da USP, têm mostrado ao longo de décadas de trabalho na Amazônia que o que a gente enxerga como uma floresta natural, né? É uma floresta antrópica, antropizada, né? Assim, as espécies que estão ali têm muita influência humana ao longo de milênios, né? Assim, o sítio seguramente mais antigo que a gente conhece na Amazônia, é um objeto de um capítulo do livro, né? A Caverna da Pedra Pintada, pouco mais de 13 mil anos, em Monte Alegre, do lado de Santarém, no Pará. Quer dizer, contemporâneo de Clovis, e as pessoas ali estavam, assim, vivendo de um jeito muito diferente dos caçadores de grandes mamíferos nas grandes planícies da América do Norte, né? Assim, aqui na Amazônia as pessoas estavam coletando frutos, caçando pequenos animais. Tem um osso de um peixe muito grande, do tamanho do pirarucu, caçado mais de 10, 12 mil anos atrás. Esse capítulo chama A Vontade na Amazônia, quer dizer assim, 13 mil anos atrás tinha pessoas que estavam muito à vontade na floresta, contrariando um mito que os pesquisadores construíram depois, de que a floresta impedia o desenvolvimento humano, não podia ser ocupada. Bom, e agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida volta com a conversa com o Bernardo Esteves. Você que é ouvinte aqui do 451 MHz, será que você é também um ouvinte entusiasta? Com R$ 22 por mês, você contribui com a produção aqui do nosso podcast para quem lê até com os ouvidos. E aí você ganha acesso completo a todo o conteúdo produzido pela 451 no nosso site. Isso mesmo, você vira um assinante digital. Acesse agora mesmo 451.com.br e faça a sua assinatura. Tem vários planos e você vai se encontrar num deles. Todo mês de outubro, a gente faz uma edição especial da revista dedicada à literatura infanto-juvenil. E nesse ano, o tema é justamente o papel do livro ilustrado. A gente fala sobre a importância do livro impresso para formar leitores e também para o nosso dia a dia. Como é que esse objeto é tão fundamental e é insubstituível. Então, se você assinar agora mesmo, você tem acesso a todos os conteúdos sobre literatura infanto-juvenil e também todos os outros conteúdos que todo mês a gente publica lá na 451. Então, assine agora mesmo, 451.com.br. Bom, e antes de seguir a conversa com o Bernardo Esteves, que é um grande podcaster, a gente quer dar o recado de um outro podcaster, o Ricardo Araújo Pereira. Isso mesmo, o grande humorista português tem um recado para você. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e tenho um novo podcast que se chama Coisa que não edifica nem destrói. O título do podcast é a melhor coisa do podcast, porque não fui eu que escrevi, foi Machado de Assis. E, portanto, é de facto o melhor que o podcast tem para oferecer. É um candidato ao podcast mais chato do mundo, uma vez que sou eu a falar sozinho durante bastante tempo sobre coisas como história da comédia. Só para abrir o apetite, no primeiro episódio há uma referência a Santo Isidoro de Sevilha. Calma, não se precipitem já para as plataformas para ouvir tudo de uma vez. Então vamos lá seguir Coisa que não edifica nem destrói no seu tocador preferido. E vamos partir agora para a segunda parte da conversa com o Bernardo Esteves. Você esteve na Feira do Livro pela segunda vez aqui em São Paulo, entrevistando justamente a Chay Suruí, que é uma liderança indígena do povo Suruí, dos povos indígenas brasileiros. Vocês falaram rapidamente sobre a questão da genética, né, do sangue. Você quer falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, científico, histórico, em relação aos povos indígenas? Claro, isso é dos pontos mais importantes do livro para mim. Então, eu acho que é uma das grandes contribuições que esse livro traz para a gente olhar para esse assunto que não costuma ser considerada, que é o seguinte: cada vez mais a genética é uma disciplina que vai nos ajudar a dar a forma final dessa história que a gente quer contar, de quem foram os primeiros americanos, quando eles chegaram, por onde passaram. E de uns anos para cá a gente consegue extrair DNA de fósseis. Tentamos com Luzia, não foi possível, mas enfim, a gente tem outros esqueletos de Lagoa Santa, a gente já tirou de DNA, a gente consegue entender qual era o genoma de algumas dessas pessoas. Uma outra vertente dos estudos genéticos é você olhar
para o genoma dos povos indígenas contemporâneos e tentar, a partir daí, retraçar a árvore genealógica deles até os primeiros americanos. O Tomás Pinotti, esse geneticista que me sugeriu o título do livro, ele tem uma imagem muito boa para classificar esses estudos de DNA contemporâneo. É como se você olhasse para as peças de xadrez no final do jogo. Terminou o jogo, você tem as peças ali, você tenta entender como é que elas chegaram até ali. Então é isso, a gente está olhando para o genoma atual dos indígenas e para tentar entender quem foram os ancestrais deles. Esses estudos, eles são feitos com linhagens celulares que foram obtidas a partir de sangue coletado dos indígenas nos anos 80, de uma forma que hoje em dia a gente não consideraria mais ética. Hoje em dia, se você quer coletar amostras biológicas de povos indígenas, isso está muito regulamentado, muito burocratizado, enfim, é difícil você, como pesquisador, ter acesso a esse material. Você precisa do consentimento informado, por escrito, individual de cada pessoa. E naquela época a gente tinha essas coletas, iam os pesquisadores, coletavam sangue, saliva, e você tinha um consentimento oral dado pelo cacique, por alguma liderança. O problema é que esse sangue foi usado para fazer coisas que muito provavelmente não foram informadas aos indígenas naquele momento. No caso dos Paiter-Suruí, dos Caritiana, por exemplo, eles foram usados para criar linhagens celulares que a gente chama de imortalizadas. Você injeta um vírus naquelas células e, com isso, ela passa a se reproduzir para sempre. Você mantém ela em laboratório, você tem linhagens celulares no laboratório. Sempre que você quiser fazer pesquisa, você tira ali um pouquinho e pode pesquisar, e aquilo está se reproduzindo. O problema é que isso é uma violação cosmológica gravíssima do sistema moral desses povos. Os Paiter-Suruí, por exemplo, quando um indivíduo morre, muitas vezes os pertences dele são enterrados junto com ele. Às vezes as pessoas nem pronunciam mais o nome da pessoa que morreu. Se uma dessas pessoas tiver morrido, a ideia é que células dela continuem a se reproduzir num laboratório de pesquisa é inconcebível para os Paiter-Suruí. Perguntei para o Almir Suruí, que é o cacique geral desse povo, e ele me disse que se os Paiter-Suruí soubessem que elas seriam usadas para isso, eles jamais teriam autorizado a coleta de sangue. Uma coisa que é terrível constatar é que a história da ciência está sempre ligada ao colonialismo. Isso é uma preocupação que você mostra no livro, mas parece um pouco difícil de desatar esse nó, né? Mas a verdade é que a gente não pode mais fazer ciência do jeito que a gente fazia, sabendo as coisas que a gente sabe. O conhecimento científico vale que a gente atropele preceitos éticos, morais de um povo? A gente descobriu uma população importante, a população Y, que mudou um pouco a nossa forma de contar a ancestralidade dos primeiros americanos a partir do estudo de um sangue coletado, hoje a gente diria, de forma antiética. Como é que a gente faz? Não tem como. Eu conversei com uma historiadora da ciência que estuda essas coletas de sangue, ela chama Rosanna Dent, norte-americana. Ela defende que se tem amostras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma coleção montada pelo Francisco Salzano, um geneticista que morreu uns anos atrás, e a gente tem em alguns laboratórios pelo mundo afora linhagens derivadas dessas coletas dos anos 80. O que os cientistas fazem hoje com essas amostras, eles aplicam técnicas que não existiam na época da coleta, não se sequenciava genoma naquele momento. Então você pode interpretar que você está autorizado a fazer isso? Não, a Rosanna Dent, ela defende que seja repactuado o consentimento informado. Você não pode simplesmente dizer, eu tenho consentimento para usar, porque foi conseguido lá atrás, nos anos 80, vou continuar usando para o que quer que a ciência invente. Não, você tem que ir lá, voltar a conversar com eles, chamar o Almir, falar, Almir, quem mais você quer colocar nessa conversa? Olha só, temos aqui células derivadas do seu sangue. O que você quer que a gente faça com elas? E se ele quiser que não se estude mais, não vamos estudar mais. Tem uma mudança de gerações. Os geneticistas de uma nova geração já pensam com uma cabeça diferente da cabeça do Salzano, por exemplo, que é esse cientista que faleceu nos anos 90, extremamente importante. E os indígenas também, né? Você tem uma figura como a Achai Suruí, que tem uma pessoa que tem uma outra formação também, uma capacidade de compreender também as consequências desses atos, né? E que tem um fascínio pelo conhecimento científico. A Achai adora citar estudos que dizem que os Paiter-Suruí estão em Rondônia há pelo menos 6.000 anos. Eles se interessam, né? Assim, conversando com alguns deles na terra indígena, dá para ver que a ideia de usar a ciência para descobrir a ancestralidade deles é algo que mexe com eles, motiva, estimula. Então o caso é de ir lá e conversar e tentar entender. Agora, se agride, fere a alma deles o fato de que a gente esteja usando uma linhagem celular imortal para continuar estudando de alguém que já morreu,
vamos descartar isso, vamos devolver para eles. A gente já tem um precedente, os Yanomami tiveram sangue que estava nos Estados Unidos devolvido em 2015, se não me engano, receberam essas amostras, sepultaram elas numa cerimônia. Davi Kopenawa, grande líder Yanomami, grande escritor, estava lá, né? Ele teve o sangue coletado lá atrás, participou dessa cerimônia, se mobilizou para trazer esse sangue de volta. Quer dizer, a gente já tem um precedente, o Ministério Público Federal se envolveu naquele momento, o Ministério Público Federal poderia se envolver agora de novo, né? Esse projeto da diversidade do genoma humano em Paris, onde fica o banco de células em que estão as amostras dos paiterceroides, Caritiana, no Brasil, eles, quando souberam disso, estava fazendo essa intermediação, disseram que se propõem a destruir essas linhagens, se assim for o desejo dos povos indígenas brasileiros, se eles receberem pedido formal de uma liderança ou de um representante do governo. Isso tudo aconteceu na reta final do livro, não tem desdobramento disso a tempo de ter publicado no livro, mas ainda sigo muito empenhado, conversando com o Almir, conversando com o representante do MPF, conversando com o representante do laboratório em Paris, para ver se a gente consegue colocar todo mundo para conversar e dar um destino justo para essas amostras que contemple os interesses dos povos indígenas que nunca foram contemplados nessa história, né? Você é um grande jornalista de ciência que trabalhou por muitos anos na revista Ciência Hoje, é uma revista importante na história do jornalismo científico. Você já estudou jornalismo científico também na pós-graduação. Queria que você contasse o que te move dentro dessa área, de escrever sobre ciência para um público leigo. Qual a importância desse trabalho do jornalismo científico na vida inteira, né? Em todos os momentos? Então, Paulo, uma coisa que me move é, de certa maneira, olhar por trás da cortina e entender a feitura do conhecimento científico. Tentar entender como é que surgem as coisas que a gente dá por verdade, né? E fala assim, então uma molécula de sal é um NaCl, um sódio, um cloro que se juntam. Isso tem uma historicidade. Até o momento em que se entendeu isso, pode ter havido brigas lá atrás sobre as pessoas que defendiam ideias diferentes daquela ou não. Entender esse processo, os bastidores desse processo, é muito rico para a gente começar a enxergar a ciência como um conhecimento histórico. Não é algo definitivo, as verdades se sucedem, se aprimoram, são abandonadas por outras, são aprimoradas, são refinadas, às vezes a gente volta atrás, as verdades não estão consolidadas ali, os cientistas não estão aí para simplesmente desvelar um mundo de regras da natureza que estão aí para serem descobertas por nós. Eles estão aqui interagindo fartamente com as entidades desse mundo, né? Assim, humanas, não humanas, coisas, bichos, plantas, fungos, partículas, rochas, enfim, toda sorte dessas interações é que vão se consolidando arranjos mais ou menos precários que vão se firmando como verdade, né? Assim, e aí, de certa maneira, a briga que me move, né? Porque quando está todo mundo de acordo, fica desinteressante para quem está interessado pela construção do conhecimento científico. Mas se eu trago para você uma ferramenta de pedra e digo assim, isso aqui é uma ferramenta de pedra de 35 mil anos da Serra da Capivara, e você fala, pera lá, isso aí não. Isso é uma pedra que caiu do alto de uma falésia, foi pisada por animais, por bichos e passou por 35 mil anos de intemperismos e erosão, e aí ela ganhou essa aparência que você acha que é um gume, uma lâmina. Na verdade, não, uma pedra naturalmente modificada. Aí a gente passa a abrir uma janela para esse mundo privilegiado, assim, da hora em que os cientistas estão negociando entre si, com as coisas e com o mundo, sobre o que a gente vai considerar uma ferramenta produzida por humanos, o que a gente vai considerar um sítio arqueológico válido, o que a gente vai considerar que é uma ocupação humana acima de qualquer dúvida, né? Assim, e essa história está repleta desses desentendimentos, né? Assim, dessas janelas muito privilegiadas para a gente entender como é que se constrói esse conhecimento. E é isso que me fascina, é isso que me move nessa história que eu tentei contar. E é essa questão do tempo, mas também do espaço, né? Você é um cara que está contando essa história a partir do Brasil. Não é o mesmo do que escrever essa história em Paris, Nova York. Se você estivesse em outro lugar, esse livro não seria o mesmo, né? Ou não existiria. Claro, a ideia era muito contar, né, assim, a partir dos nossos sítios, a partir das nossas perspectivas, né? Assim, a gente sempre foi objeto dessa história, eu acho que é hora da gente assumir posição de sujeitos também. Precisava estudar também o papel dos livros de divulgação científica no estabelecimento das verdades científicas, né? Em mercados editoriais muito pujantes, as histórias são turbinadas pelos bons livros que saem. Vamos dizer, o Sapiens é um livro que gerou um super interesse sobre a história da humanidade, mas também foi muito criticado pelo seu viés, pela ideologia um pouco liberal por trás daquilo. O que você acha do Sapiens? Faz a crítica aí que o Yuval Harari não está nos ouvindo, pode falar. Pois é, entre os arqueólogos ele não é super apreciado, não. Mas, enfim, eu acho que ele tem...
o potencial de fazer as pessoas se fascinarem por esse tema, correrem atrás de outras fontes de conhecimento, de lançar um olhar diferente sobre a nossa história, né? De certa maneira, eu compartilho com ele essa busca, assim, de fazer com que o bichinho que me fascinou por essa história morda os meus leitores também, enfim, e mostrem para eles um pouco a beleza dessa busca, né, que começa com Peter Lund lá em 1830 e, enfim, chega até hoje, é uma história que não está resolvida, né? Você chega no final do livro e fala, ok, então quem foram, por onde chegaram, a gente não tem respostas definitivas, né? Mas a ideia é que a gente, percorrendo toda essa trajetória, né, assim, de gerações de pesquisadores que se dedicaram a isso, a gente tenha um entendimento melhor de por onde isso passa e de como é que essa história vai se consolidar no futuro, possivelmente, né? Mas isso é papo para futuras edições do livro. E eu queria só encerrar aqui perguntando sobre a sua cobertura também ambiental. Houve quase uma fusão de editorias tradicionalmente nos jornais. Quando existiam, eram editorias separadas, hoje é quase que a mesma coisa. E você atuou aí com muita galhardia durante o governo Bolsonaro, aí denunciou a gestão do Ricardo Salles e diversas situações graves nos órgãos de controle, nos órgãos de administração pública ligados ao meio ambiente, à ciência. Qual é o seu balanço agora do estrago feito e do que está sendo feito agora para qual o rumo que as coisas estão tomando aí? Olha, Paulo, eu acho que em todas as dimensões da vida, assim, destruir é muito mais rápido do que construir, né? Então, assim, você solta um copo, se quebrou. Pensa em todo o esforço, né, e energia que foi canalizado para construir ele daquela forma, né? Eu acho que isso vale também para as políticas públicas de ciência e tecnologia, por um lado, e de meio ambiente, por outro, né? Então, a gente teve 4 anos em que essas duas searas, né, ciência, tecnologia e meio ambiente, foram muito erodidas, né, muito destruídas pelo governo que passou. E toma tempo, no caso específico do meio ambiente, né, assim, você recolocar o IBAMA em campo. E uma coisa que demora mais do que isso, que é você reconquistar o respeito dos desmatadores, dos grileiros, dos garimpeiros, né? Nos anos em que o Brasil controlou o desmatamento na Amazônia, teve uma diminuição de 80% entre 2004 e 2012, criou-se um certo temor dos agentes ambientais em campo, né? E aí, por um lado, eu vou desmontar o IBAMA, mas por outro eu vou armar a população, e por outro eu vou... E aí isso é uma coisa mais insidiosa e difícil de medir, que é, assim, você instilar um ódio de parte da população pela lei ambiental, né? Assim, é como se o crime ambiental fosse um crime carta branca, né? Assim, as pessoas não se consideravam criminosas, tá ali desmatando. Voltar a fazer valer uma mentalidade em que aquilo é errado, em que eu devo temer as forças, que eu vou me dar mal porque eu vou ser multado e a multa vai ser cobrada. Então, enfim, a gente tem aos poucos o barco apontado para uma direção em que, se a gente quiser ter a floresta de pé, é um pouco essa direção, a direção do combate ao desmatamento, do combate à grilagem. E você acha que o governo está na direção certa, no sentido de tem a Marina Silva ali e isso está sendo efetivo do ponto de vista do peso simbólico que ela tem? Porque tem, agora com essas viagens, né, o Lula tem trazido muito o discurso da preservação e de uma economia verde, da energia, da questão, mas na prática a gente não está ainda conseguindo enxergar isso sendo feito aqui, né? Os números do combate ao desmatamento inspiram algum otimismo. A gente está vendo uma diminuição importante dentro do factível, né? Assim, dentro do resultado que a gente tinha. A gente está vendo uma diminuição severa dos alertas de desmatamento. Na terra indígena Yanomami, a presença do garimpo deu uma reduzida assim, muito significativa. Esses índices são interessantes, mas, ao mesmo tempo, a gente vê, né, assim, o Lula joga com essa fantasia de ambientalista nos discursos lá fora, mas chega aqui ele fica muito ambíguo em relação ao tema da exploração do petróleo na Foz do Amazonas, por exemplo, que a gente sabe que não só poderia ter riscos ambientais severos no caso de um derramamento, por um lado, mas, sobretudo, é uma decisão que vai na contramão do que todos os especialistas vêm dizendo em relação ao futuro energético da humanidade, né? Assim, petróleo, gente, exploramos o que tinha que explorar, foi importante para a história da humanidade, mas assim, se a gente quiser um futuro assim, minimamente digno para os humanos, a gente tem que fazer uma transição energética. Então, assim, não é hora de abrir novas frentes. E isso não entrou ainda no discurso do Lula. Então, a gente não está entendendo ainda com que roupa ele vai entrar nessa discussão da Foz do Amazonas, se é com a roupa que ele usa lá fora nos discursos, tentando se posar como grande líder mundial ambiental,
ou se é na composição com os políticos da região amazônica que estão defendendo isso, apesar de defenderem interesses ambientais em várias outras searas. Enfim, isso tudo está um pouco ambíguo. E o tempo é curto, né? Enfim, a gente tem uma série de compromissos já para 2030, que é depois de amanhã, precisa de resultados muito palpáveis, né? Assim, num horizonte muito curto. Enfim, acho que um novo capítulo de liderança de extrema-direita poderia, enfim, pôr tudo a perder de maneira irreversível, no caso da Amazônia. Não, bate na madeira, pelo amor de Deus, não vamos falar uma coisa dessa. Bernardo Esteves, muito obrigado, parabéns pelo livro Admirável Novo Mundo, que é um lançamento da Companhia das Letras, está saindo agora, sobre a ocupação do Homo sapiens pelo planeta inteiro, né? Perfeito, Paulo. Muito feliz com esse convite. Sou ouvinte e admirador do 451 MHz, sou um leitor com os ouvidos há tempos e fico muito feliz de dividir o lançamento desse livro aqui com você. Parabéns pelo livro. Então, é isso aí. Valeu. Valeu. Bom, e antes de me despedir, eu vou passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Em cada episódio, a gente convida aqui autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica do livreiro Melvin Brito, que trabalha na livraria Megafauna. Ele indica Bate um Coração, de I. Acevedo, publicado em 2022 pela editora Jaboticaba, com tradução da Paloma Vidal. Oi, pessoal. Eu vim falar de um livro que me deixou super entusiasmado com a leitura, com os aspectos que a gente encontra nele, com a riqueza de detalhes e de sinceridade que tem na escrita, que é o livro Bate um Coração, do autor argentino I. Acevedo, que foi publicado pela Jaboticaba com a tradução da Paloma Vidal. Eu, particularmente, tenho uma falha aí enquanto leitor de contos. Pouquíssimos me colocaram no lugar de atenção, mas da primeira vez que eu li esse livro, de fato um grande amor nasceu ali por ele. E é um livro de contos, contos inventivos, híbridos, com histórias que se cruzam, que até brincam com o gênero do conto, porque são quase ensaios diários, quase um romance também o livro, que em grande parte falam de amor, falam da coragem de se apaixonar, de um corpo em transição se apaixonar, desse corpo escrever, questionar o que é a escrita, de falar de amor dentro de um espaço de militância. Tem textos de rupturas e todos com um ritmo muito próprio. É um livro que a gente lê com muito entusiasmo. A gente entra num jogo amoroso com ele. Então eu super recomendo. Bom, essa então foi a dica do Melvin Brito, Bate um Coração, de I. Acevedo, publicado pela editora Jabuticaba e traduzido pela Paloma Vidal. Bom, e antes de encerrar esse episódio, aproveita aí que você está com o seu celular por perto e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa. É só clicar ali no ícone que tem as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento agora mesmo e enviar aí para o Zap, para os grupos com quem você discute literatura, as pessoas com quem você gosta de falar de livros. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar a novos amantes da literatura. Bom, e antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 22 por mês. Então, muito obrigado a Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Fernanda Calef Barbeta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Tiago Barreto, Carmen Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Teresa Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Diego René de Oliveira Carvalho,
Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cougo, Eduardo Cruz, Aline Maria Drummond, Mário Rick Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Georgino, Maria Filomena Gregori, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormin Molo, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Maria Cláudia Whittaker Penteado, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Elisa Von Handel, Vitor Ribeiro, Leni Manzatti Rodrigues, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria de Lourdes Marcial Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana e Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 97º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 27 de outubro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.